Natureza. O almoço estava excelente. Comemos a salada, acompanhada pelo delicioso vinho branco. Devo confessar que ela estava certa em relação à quantidade de comida, pois a salada foi suficiente para saciar meu apetite. O que você deseja de sobremesa? Perguntei. Sorvete de chocolate. Ah, por favor, peça ao garçom para trazer uma porção bem generosa. Quero cometer um exagero consciente. Pedi o sorvete de chocolate para ela e uma salada de frutas para mim. O que mais me impressiona nas suas bruxarias é você sempre ter um exemplo acontecendo bem diante dos meus olhos, comentei. Ela me olhou sem dizer nada. Quando aquele carro vermelho entrou na nossa frente, o caminhão bloqueou a passagem, você me apresentou o anjo da guarda. Em seguida, encontrou crianças pulando corda para me falar sobre o ritmo do universo. Pode ter sido coincidências. Balancei a cabeça negando. Ela sorriu. Quando entramos na estrada e achei que teríamos muito tráfego, você me mostrou como navegar entre os grupos de carros e ter a estrada mais vazia. Aqui no restaurante você achou a lagosta para me falar sobre as nossas armaduras. Antes disso, ao ver as crianças construindo castelos de areia, comentou sobre a serenidade e o prazer das brincadeiras infantis. Depois usou o exemplo do ventilador para falar sobre situações que nos forçam ao exagero, sem contar o desenho do quadrado e as suas diagonais. Fiz uma pausa antes de perguntar: de onde é que você tira tudo isso? Ela inclinou-se para frente, juntando as mãos. Você já ouviu falar de Paracelsus? Já li sobre ele em livros de história da medicina. Sei que ele foi médico suíço e um precursor da moderna farmacologia. Ele também escreveu vários textos sobre alquimia. Ela assentiu. Num dos seus livros escritos por Paracelsus, há uma frase muito interessante. Ele escreveu: abandonei o estudo pelos livros dos homens e passei a ler o livro do mundo. Sabe o que isso significa? Que ele decidiu descobrir as coisas por si mesmo? Um pouco mais do que isso. Ele decidiu descobri-las por si mesmo, observando a natureza. O garçom trouxe as nossas sobremesas. O sorvete de chocolate era enorme e ela fez uma expressão de criança preparando-se para fazer arte. Você quer saber de onde tiro os exemplos? Do mesmo lugar que Paracelsus, do livro do mundo. O livro do mundo deve estar escrito numa linguagem codificada para mim. Sinto-me um completo analfabeto. Choraminguei. É porque você não está olhando pela perspectiva adequada. Muitas vezes achamos que Deus não se comunica conosco, mas isso não acontece. Ele fala conosco o tempo todo. Nós é que nunca prestamos atenção. Como se faz para ouvi-lo? A natureza é a sua linguagem. Preste atenção e ela lhe dirá tudo o que você quer saber. Tudo está o tempo todo bem diante dos nossos olhos. Vou precisar de sua ajuda para aprendê-la. Estou fazendo isso desde que nos conhecemos. Então continue, estou adorando. Só não sei quanto tempo levarei para me alfabetizar. Ela começou a tomar o sorvete com grande prazer. Decidi não atrapalhar sua diversão e ataquei minha salada de frutas. Havia pedaços de morango, maçã, laranja, banana, abacaxi e mamão cortados em pequenos cubos. De repente, senti uma pequena semente na boca. Com certeza ela tinha escapado no momento da preparação. Era uma semente de laranja. Coloquei na borda do meu prato. Veja, disse a bruxa, apontando para a semente. O cozinheiro precisa tomar mais cuidado. Caprichou tanto, mas deixou passar uma semente. Se você quer interpretar assim, não há problema, mas eu vejo a natureza lhe enviando uma mensagem. Permaneci em silêncio, aguardando a explicação. Já pensou no trabalho que deu preparar sua sobremesa? Ela perguntou. Pensei um pouco antes de responder. Suponho que foi preciso escolher as frutas,
depois lavá-las, cortá-las em pedaços pequenos e colocá-las nesse pote. Até que não foi tanto trabalho assim. Mas você se esqueceu de mencionar a parte mais importante. Pegou com cuidado a semente que eu havia desprezado. Considere apenas a laranja. Uma semente igual a esta precisou encontrar um terreno fértil. Então, milagrosamente, começou a brotar e deu origem à planta. Ela criou raízes, nutriu-se do solo e cresceu até se tornar uma árvore. Enfrentou dias, noites, invernos e verões até desenvolver as flores, seus órgãos sexuais. Ela fez uma pausa e olhou com o canto dos olhos para a margarida que eu lhe tinha oferecido. Fiz uma expressão de arrependimento e ela divertiu-se ainda mais. A flor da laranjeira foi polinizada por um inseto ou um pássaro e desenvolveu-se até produzir a laranja que você está comendo, concluiu, indicando minha salada de frutas. Pressenti que ela iria continuar e permaneci ouvindo. O mesmo aconteceu com todas as outras frutas que estão aí. E sabe o que é mais bonito? A laranja trouxe dentro de si uma nova semente. Basta colocá-la num terreno fértil e o ciclo será reiniciado. Oculta na sua sobremesa está a sua própria receita. A natureza é uma grande cozinheira, não acha? Nunca mais vou encarar uma semente como um inconveniente. Cada vez que você olhar para a natureza pela perspectiva adequada, ela lhe revelará um segredo. Assim, mais uma vez ao nascer do sol, observe as árvores, os pássaros, as pessoas, os insetos, o vento, as estações do ano, a chuva, as montanhas, os desertos, o céu, o mar e as cidades. Encare o universo como uma sinfonia e tenho certeza de que você a ouvirá. Ela fez uma pausa e olhou-me bem nos olhos. E quando ouvi-la, saberá qual é o seu instrumento e como fazer para harmonizar-se com a música. Aí terminarão suas angústias e medos e você estará vivendo plenamente. Permaneci pensativo durante alguns instantes. Estou impressionado. Você é uma pessoa única e muito especial. Todos somos únicos e especiais. O problema é que muitos de nós criam limites inexistentes e deixam de evoluir. São sementes de grandes árvores plantadas em pequenos vasos e nenhuma planta consegue crescer mais do que o vaso que a contém. Desenvolver-se implica em liberdade e responsabilidade. Preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso. Você terá o tempo de terminarmos nossas sobremesas. Em seguida, quero passear um pouco mais pela praia. Está bem, mas antes de sairmos, eu gostaria de tomar um café. Você também quer um? Só se for com chantilly. Vou cometer mais um exagero consciente. Então será com bastante chantilly. Jogo. Saímos do restaurante e voltamos a passear pela praia. Caminhamos apenas alguns minutos, pois o sol estava muito quente e resolvemos sentar num banco à sombra. Bem à nossa frente, um grupo de jovens disputava uma animada partida de vôleibol. Os times eram mistos e os jovens estavam levando o jogo a sério. Ao lado, outros garotos e garotas esperavam a vez de jogar. Poucos minutos depois, uma das equipes foi derrotada e saiu. Outra entrou no lugar para uma nova partida. Por qual equipe você vai torcer? Ela perguntou. Não sei, deixe-me ver. Escolha uma antes do jogo começar. Acho que a turma que está entrando agora vai ganhar. Vou torcer por eles, respondi entusiasmado. Em pouco tempo a partida ficou bastante disputada. Ninguém queria deixar a bola cair e os lances tornaram-se emocionantes. Fiquei completamente entretido com o jogo. Depois de quase 30 minutos, a equipe que eu havia escolhido
Consegui uma vitória apertada. Ganhamos! A bruxa fitou-me com um olhar curioso. Ganhamos? Achei que ela não conhecesse as regras do jogo. Ganhamos. A equipe que escolhemos ganhou a partida. Você acredita mesmo que ganhou da outra equipe? É claro, fizemos mais pontos, ganhamos. Olhe novamente para os jogadores e responda: quem você acha que está se divertindo mais? Os jogadores da equipe que fez menos pontos ou você? Os jovens estavam se provocando mutuamente em tom de brincadeira. Uns estavam deitados na areia, alguns bebiam água e outros comemoravam ou pediam uma revanche. Era uma festa animada. Eu não conseguia mais distinguir quem fazia parte de qual time. Fiquei sem saber o que dizer. A bruxa virou-se para mim. Parece que é muito mais divertido ser um jogador do time que perdeu do que um torcedor do time vencedor, não é? Acho que você tem razão, admiti boquiaberto. Quando participamos, aprendemos e nos divertimos. Não há perdedores entre os que participam. Os jovens já começavam a se organizar para uma nova partida. Você não está sugerindo que eu entre num dos times para jogar, está? Se você for, tenho certeza de que aproveitará muito mais. Há uma imensa diferença entre participar e ficar na plateia. Entretanto, acho que o calor está demais para pessoas da nossa idade se aventurarem numa atividade física. Talvez mais tarde fosse o melhor horário. Por que você me pediu para escolher uma das equipes para torcer? Para você perceber como aceitamos facilmente o papel de torcedores. Por outro lado, se eu tivesse lhe sugerido que entrasse no jogo, foi para mostrar-me que eu continuo insistindo em permanecer no confortável posição de espectador, não é? Não só você. Estamos falando de todas as pessoas que abrem mão de participar e canalizam suas energias apenas para torcer pelas outras. É o desperdício do bem mais precioso que possuímos. Bilhões de pessoas adoram assistir aos jogos, mas nunca participam. Bilhões de pessoas apreciam livros, mas poucas os escrevem. Bilhões gostam de ouvir músicas, mas poucas as tocam. Bilhões adoram aventuras, mas poucas a vivenciam. Estou encaixando em todas essas categorias. Por isso eu lhe disse que você está apenas descrevendo locais maravilhosos a partir de mapas. É preciso participar. É para isso que estamos vivos. Acho que o medo de não ser capaz de fazer bem feito é um grande obstáculo. Como vamos aprender algo novo sem admitir a possibilidade de errar? Preservar-se alegando medo de errar é um desperdício de vida. Por isso as crianças são superiores. Elas admitem que não sabem e querem sempre participar. Se você fosse criança, estaria fazendo de tudo para entrar no jogo. Crianças saudáveis não aceitam ficar assistindo. Os adultos têm medo da própria espontaneidade. Você relutou até concordar em vir comigo à praia hoje. Foi uma questão de responsabilidade profissional. Dar outros nomes ao seu medo não o torna menos aprisionador. Está bem, confesso, fiquei com medo de enfrentar uma situação nova. Afinal, não é todo dia que um paciente me faz trazê-la à praia. A rotina é parte da nossa armadura, protege, mas limita. Viver numa rotina na qual somos apenas torcedores é ainda mais limitante. Quantas pessoas, ao saberem que você é médico, já lhe disseram que também desejaram estudar medicina, mas que por motivo ou outro abandonaram o sonho? Já ouvi essa história muitas vezes. As pessoas abrem mão dos seus sonhos com uma facilidade espantosa. Depois, quando ficam mais velhas, lamentam-se de tudo que gostariam de ter feito e não fizeram. É muito triste. Ajeitei-me, buscando uma posição mais confortável. No fim, só nos arrependemos do que não fizemos, não é?
Mas não vai me deixar aqui falando sozinha e entrar no jogo agora, brincou. Os jovens já estavam se posicionando para iniciar uma nova partida. Agora não, como você disse, o sol ainda está muito forte. Talvez na próxima. Pagarei para ver. Escolha um time para torcermos, sugeri. Qualquer um, ambos serão vencedores. Tem razão. E fiquei assistindo ao jogo com incrível vontade de participar. No próximo vídeo, entraremos no capítulo Limiar.